Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Leonel Vargas. Vou passar para vocês umas propriedades de potenciações e radiciações, que são... A radiciação é o inverso da potenciação, né? É a operação inversa. E por que a gente tem que entender de potenciação e radiciação? Porque são pré-requisitos para futuramente, quando vocês aprenderem equações exponenciais, não seja uma novidade, vocês não tenham aquilo como novidade, porque vocês já sabem potência, já sabem como calcular potências, as propriedades das potências e assim por diante. Então aqui eu recolhi esse material aqui na internet, e não é uma apropriação porque a cultura ela é de todos, ela é para todos, e se serve para mim, serve para vocês, serve para o professor que postou, serve para todos. Então ele colocou na internet, ele colocou para a gente aproveitar, e eu vou aproveitar com vocês, vou tentar explicar aqui. Nós temos a regra e um exemplo, e aí depois a gente vai colocar mais exercícios em cima desses exemplos e com a utilização dessas regras. Eu espero que vocês tenham um bom proveito, que vocês deem um like, né? Deem o seu certinho, ativem o sininho aí para receber as nossas notificações e ajudem o nosso canal, que nós ainda estamos engatinhando, estamos começando. Não sai nada perfeito, né? Então alguma falha que a gente tiver, a gente pede desculpa, pede excusas, né? E a nossa intenção é contribuir. E a gente contribui junto, vocês comigo e eu com vocês. E para mim é o maior prazer poder compartilhar desse conhecimento tão bonito que é a matemática. Então, nós vamos passar as regras e um exemplo de potenciação e de radiciação. Nós temos aqui as regras na esquerda, de potenciações e radiciações, e temos um exemplo de potenciação e radiciação na direita, correspondente à regra que está à esquerda. Aqui nós temos, por exemplo, A elevado a M multiplicado por A elevado a N é igual a M mais N. Como nós já vimos esse exemplo aí, já estudamos essa propriedade, isso aqui é uma potência de mesma base. Vocês verificam que o A, ele permanece e soma os expoentes. Então isso aqui é potência de mesma base, multiplicação. Mantém a base e soma os expoentes. O valor de M e N, como não são a mesma letra, significa que são números diferentes, são valores diferentes no expoente. E o A aqui é o mesmo, né? Então aqui nós temos o exemplo. Observe que a base é 2, e aqui no expoente nós temos 5 no primeiro aqui, e temos 3 no segundo. Então 2 na quinta, que multiplica 2 na terceira. Soma o 5 com o 3, vai ficar 2 na oitava. Mantém a base, soma o expoente. Potência de mesma base, multiplicação. Agora aqui, A na M dividido por A na N é igual a M menos N. Aqui é a outra propriedade da potenciação, divisão. Potência de mesma base, divisão. Mantém a base e subtrai os expoentes. Observe que é M menos N. Tanto o M quanto o N são valores diferentes. Por isso que não é MM, é M menos N. Então nós temos 5 na sétima potência dividido por 5 na terceira potência. Mantém a base, que é o 5, que é a base igual. E como é uma divisão, subtrai os expoentes. O expoente é 7 e 3. 7 menos 3, 4. Então ficou 5 na quarta potência.
Essa aqui é a mais simples, foi uma das primeiras que nós estudamos. Aqui nós temos a terceira propriedade. É a propriedade de um expoente elevado a outro expoente. Então eu tenho A na M, que multiplica N. A na M, N, né? Esse A na M está dentro de um parênteses e multiplicando um outro expoente que está do lado de fora do parênteses. Mantém a base e multiplica o M vezes o N, expoente pelo expoente externo, o expoente que está dentro pelo expoente que está fora. A elevado na M vezes N, é só multiplicar o valor de M pelo de N e manter a base, o valor de A. Então nós temos aqui um exemplo. 10 na terceira elevado na sétima. Então mantém a base 10 e 3 vezes 7, o expoente vezes o outro expoente, 3 vezes 7, 21. Vai ficar 10 na 21ª potência. Agora, quando eu tenho uma potência elevado a um expoente 1, é sempre a base, independente do valor que ela tiver. Se for negativo, se for positivo. Uma base elevada na 1 é sempre a própria base. Então, A na 1 é A. Isso aqui é o simbolismo, é a forma simbólica. Então, aqui nós temos um exemplo. Pegamos um número 17 e elevamos na 1. É o próprio 17. Porque 17 vezes elevado na 1, uma vezes 17 vai ser o próprio 17. Tá? E quando eu tenho uma base elevado no expoente 0, sempre é 1. Isso aqui nós já vimos também. Isso é muito importante. Sempre que nós temos qualquer número elevado na 0, ele vai ser igual a 1. E aí nós temos aqui um exemplo. 34 elevado na 0 é 1. E se fosse 20? 20 elevado na 0, 1. E se fosse 3? 3 elevado na 0, 1. Então qualquer número elevado na potência 0 é igual a 1. Nós já vimos isso também. Aqui nós temos uma razão, um quociente, não seria um quociente, aqui seria um número racional, uma fração. É mais fácil falar fração. Uma fração elevada a um expoente. Se eleva cada termo dessa fração nesse expoente. Aqui eu tenho A sobre B, ou A dividido por B, elevado na M. Então, é a mesma coisa que A na M, traço de divisão, B na M, que está aqui, ó. Eleva o A na M e o B na M. Então, agora com números. O meu A assume o valor de 5, por exemplo, pode ser qualquer outro número, e o meu B assume o lugar de 6. Fica 5 sextos elevado ao quadrado. O meu M é 2 aqui nesse caso. Então fica 5 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Deu 25 36avos. Que é a mesma coisa que 25 dividido por 36. Não vai dar uma divisão exata, a gente não vai fazer, tá? Agora aqui, a outra propriedade da potência. Nós temos A elevado na menos M. Isso aqui é potência com expoente negativo. É uma base elevado a um expoente negativo. Sempre que tiver um expoente negativo, vai ser igual a uma fração, onde o numerador vai ser 1 e o denominador, que vem abaixo do traço de divisão aqui, isso aqui é um traço de divisão, fica positivo. Aquele A na menos M passa a ser A na M. Então fica 1 sobre A na M. Então aqui está o número. Ó. O meu A assumiu aqui o valor da base de 9 e o meu menos M, menos 2. 9 elevado na menos 2. Então 9 elevado no expoente negativo. O que eu disse? Fica 1 e esse 9 na menos 2 passa para baixo aqui no denominador.
fica 9 na 2. O que é 9 na 2? Na segunda potência é 9 vezes 9, que dá 81. Então fica 1/81 avos. Agora aqui nós temos uma raiz elevado a um número, por exemplo, de um valor, por exemplo, 2/3, 3/4 e assim por diante. Uma fração. Isso aqui seria um valor de uma base elevada a uma fração, ou seja, uma potência com expoente fracionário. Vocês notaram que às vezes não vem a palavra, não é que a gente não saiba, a gente meio que se embaralha porque é muita coisa, é muito simbolismo. A matemática é muito simbólica, né? Então eu tenho aqui A elevado na x sobre y. Isso aqui é uma fração, ó. X sobre y é x dividido por y. E o meu A aqui é a base. O que eu faço? Eu para ficar mais fácil o entendimento, eu vou transformar essa potência de expoente fracionário numa raiz. Então essa raiz, quem está no denominador passa a ser o meu índice da raiz. Fica aqui em cima, aqui no índice da raiz, que é o meu y. E quem está em cima, que é o numerador, passa a ser o expoente da base que fica dentro do radicando. Isso aqui é um radical, aqui nós temos o índice e aqui nós temos o expoente da base. A base é A. Então, A elevado na x sobre y é igual a raiz y de A na x. E aí nós temos aqui um exemplo, ó. Se eu tivesse olhado aqui, eu não teria me embaralhado aí, vocês teriam entendido melhor, ó. 49 elevado na 1/2, está aqui a fração, ó. 49 elevado na 1/2 é 49 elevado a uma fração, com expoente fracionário. A base é 49. O 49 vai para dentro do radicando, e o meu 2 aqui da parte fracionária vai ser o índice da raiz, e esse 1zinho não precisa colocar aqui em cima do 49, mas se quiser colocar não tem problema, não vai modificar nada, vai ficar a mesma coisa, porque raiz quadrada de 49 é a mesma coisa que 49 elevado na 1/2. Então, o que é a raiz quadrada de 49? É 7, porque 7 vezes 7 é 49. É 7 ao quadrado, que é 49. Né? Então aqui nós temos todas as regras que a gente vai utilizar para potências e para raízes, e nós vamos fazer mais coisas. Esse aqui é apenas um videozinho assim para esclarecer, e pedindo para vocês dar o like e sempre que precisar recorrer a esse vídeo e dar um up ali, se vocês curtirem pelo Face, para vocês estarem sempre atualizados. Isso aqui no dia a dia vocês vão precisar. Quando vocês estudarem as equações exponenciais, vocês vão precisar ter conhecido antes as expressões onde nós temos potências e onde temos raízes. Então quer dizer que um conteúdo sempre vai complementando o outro. Nada na matemática é solto, atirado ao vento, assim, não é assim. Tudo tem uma complementação e um momento que aquilo vai ser necessário. Então, parabéns para vocês, que Deus nos abençoe e vem mais aí, tá? Deem seu like, dê o seu certinho, ative o sininho e compartilhe nosso canal. Nós estamos precisando que o pessoal se inscreva, né? Seja membro do canal e ativando o sininho vocês vão receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. E eu vou colocar os conteúdos de quinta a nono ano, de quinto ao nono ano, por enquanto. E depois a gente vai começar a fazer conteúdos mais fortes um pouco, né? Por enquanto nós estamos ainda engatinhando, né? Mas nos primeiros passos, a gente vai dar os primeiros passos a partir do engatinhar. Isso não é feio, isso é muito bonito. Parabéns para vocês.